Williams, me chamo Williams Vieira e eu queria trazer aqui para vocês hoje um relato de uma pessoa sobrevivente, com muita resiliência, com uma bagagem mais ou menos de experiência, de vivências, da qual tem um pouco de tudo para contar, que já passou, que já experimentou, que já tentou, que já se frustrou. Isso é um relato ou uma parte do meu testemunho. Vim de uma família humilde, natural de Recife, criado em Igaraçu, um local pouco conhecido, mais afastado da região metropolitana do Recife. Hoje tenho 28 anos. E eu vim trazer aqui não o início da minha história, mas uma parte do pouco do passado ao presente, agora. Em 2019, fui preso por posse ilegal de arma, da qual eu passei 11 anos, da qual eu passei 11 meses, da qual eu passei 11 meses e 27 dias. E aprendi muita coisa naquele lugar. Passei por bastante experiência, adquiri bastante experiência, tive bastante vivências. Foi algo que me amadureceu muito, deixou uma pessoa mais madura, uma pessoa que mais resiliente e até mais humilde também, por saber valorizar coisas simples como um ambiente como esse, uma televisão como essa, uma água gelada na geladeira, o poder, a autonomia, a liberdade de ir e vir. Se eu disser aqui agora, vou desligar essa câmera e vou na praia, andando, caminhando, de ônibus, de Uber, eu vou. Esse é o valor da liberdade. O valor da liberdade, um ponto específico que poucos refletem. Aqui eu não vim trazer a reflexão sobre o preço da liberdade, porque tem a diferença entre preço e valor. Valor é aquilo do qual você estabelece sobre ele. Para mim, a liberdade ela é muito valiosa. Não há preço que pague. O meu ir e vir, o meu sossego, o meu livre-arbítrio, a minha liberdade de diversão, de curtição, eu poder ir a hora que eu quiser e ver minha mãe, meus familiares. Isso para mim é valioso, tem um valor, não pode ser medido com moeda, através do real. Enquanto o preço é diferente. Por exemplo, eu posso estar privado de liberdade e pode ser estipulado uma fiança ou com alguns reais, milhares, dependendo, possa ser concebida o meu alvará. Então, aí é o preço da minha liberdade. Mas o valor da minha liberdade mesmo, quanto? Pode ser contabilizado, estimado, estipulado? Eu acredito que não. Esse é um ponto específico, da qual eu refleti muito naquele ambiente. Porque quando a gente está aqui, tem a internet, tem os shorts, os reels, muita distração, do qual vai tirar a gente do nosso foco central. A gente está ali muito no meio daquilo ali, não dá tempo da gente raciocinar ou interpretar as coisas como muitas vezes deveria. A gente está na corrida dos ratos. Deve
paga, faz uma dívida, paga. A gente, na maioria, não vivemos, sobrevivemos, que é uma diferença exorbitantemente alta. Então, o que eu queria trazer aqui era essa reflexão, porque quando eu estava lá, a sociedade era imensa, e em meio à globalização e o uso exponencial da internet, as coisas, o excesso de informação gera muitas vezes até uma overdose de informação. Muitas vezes a gente tem uma overdose dopaminérgica também, um excesso de dopamina constantemente acaba trazendo muitas vezes depressão. Esse é uma das maiores causas. Inclusive, esse é um dos principais fatores de hoje. A nossa nova geração está totalmente depressiva. O aumento significativo muito grande de suicídios, né? O índice muito alto de pessoas deprimidas, pessoas espiritualmente fracas, porque o excesso de informação, o excesso de dopamina vai trazer muito prazer, porém depois o cérebro ele vai estar saturado de tanto prazer, vê que tudo aquilo ali é uma ilusão e você fica naquela busca constante, querendo ter muitas vezes o que você já tem, porque você muitas vezes está deprimido por estar vendo na internet a vida das pessoas, por estar vendo uma pessoa sorrindo, uma pessoa postando uma selfie com o seu crush, com o seu parceiro, com sua parceira. Mas por trás daquela tela ali, eles brigam, eles traem, eles entram em discórdia. Então as pessoas muitas vezes veem a máscara, mas não vê a face por trás. Então a internet, muitas vezes, ela é muito maquiada. Existe muita mentira, muito fake. Muitas coisas que aparentam ser, mas não são. E o que eu queria dizer é que, perdão aí, se eu estou fugindo do foco inicial de qual eu trouxe o título desse texto, o título desse vídeo, porque eu sou meio assim desplanado. E eu estava falando aqui sobre a reflexão, quando eu estava privado. Por quê? Voltando ao assunto principal. Quando a gente está em sociedade, a sociedade ela é ampla. E o que acontece? A gente acaba se perdendo no meio de tudo isso. Das pessoas, das informações, das distrações. E eu me via num ambiente meio tóxico. Um ambiente que me incentivava, me influenciava coisas que não eram benéficas para mim, não eram evolutivas e não iriam me edificar. Pelo contrário, iriam fazer cada vez mais eu declinar e cair para algo que não... para um caminho, um abismo, da qual seria difícil eu sair novamente. Da qual eu saí com muita força de vontade. Tive muita persistência, perseverança para sair da onde eu acabei entrando. Mas aí eu percebi que muitas vezes você tem que sair da onde você está, sair da inércia, entender que muitas vezes você não enterrou o seu umbigozinho naquele ambiente ali, que sua vida gira em torno daquele lugar. Inclusive eu aconselho qualquer um, ou todos, a saírem do seu ambiente, sua cidade natal, o seu bairro, e procurarem uma vida em um novo lugar. Se for possível, até você tiver uma casa própria nesse local, para você gostar muito, né? E dependendo do seu objetivo, do seu plano de vida, você depende daquele local, estruturou um negócio ali, um empreendimento, beleza. Mas caso contrário, eu aconselho você fazer, sabe o que? Pegue seu dinheirinho,
vá, alugue a sua casa com o dinheiro da sua casa. Você alugue uma casa em outro bairro, em uma outra cidade, em um outro estado, e vá fazer a sua vida. Você vai ver como sua vida vai mudar de forma exponencial. E quando eu saí, passei esses 11 meses e 27 dias privado. E ao sair, eu vi a minha vida sem ter o que fazer. Mas antes de contar quando eu saí, eu queria contar o tempo que eu passei privado, porque eu estava, na verdade, o certo. Eu passei esse período e deu para eu refletir, porque a sociedade, como eu disse, ela é bem ampla, tem várias distrações e tudo. Já ali não. Você está em um círculo social, porque está se socializando, independente de estar privado, certo? Eu tenho uma limitação geográfica, espacial, tridimensional, que me limita. Eu só posso ir até tal local. Meu pavilhão é esse. Minha cela é essa. Eu tenho horário para comer, horário para dormir, horário para se exercitar. Mas uma coisa que eu não tinha horário era para pensar, para refletir, para discernir, para meditar. Então, eu comecei a observar que, por eu estar fora da sociedade, sério, ali eu estava excluído da sociedade. A partir do momento que eu estava privado de liberdade, como um PPL, pessoa privada de liberdade, o que aconteceu? Como eu fui excluído, retirado da sociedade, eu não fazia parte da sociedade, porque a minha sociedade era ali, até aquele momento, era sociedade criminal. Não que eu participasse de crimes, mas sim que eu estava em meio a criminosos que estão ali cumprindo suas penas, suas sentenças, seja ela de forma preventiva, provisória ou definitiva. E o que acontece? A partir daquele momento, eu não estava mais na sociedade. Então, eu comecei a enxergar a sociedade como ela é, sem filtros, sem máscaras. Foi onde eu entrei na parte sociológica, toda a estruturação das coisas, como funciona a estruturação do Estado, como ele se divide na parte do legislativo, de criar, do executivo, de executar, e o judiciário, de punir. E daí eu entendi muitas coisas, refleti muito, analisando outros detentes, seus comportamentos, como funcionava, como eles pensavam, como eles agiam. Entrei numa abordagem psicológica de por que eles faziam aquilo, por que eram daquele jeito, porque as coisas tinham que ser daquele jeito. Refleti muito. E refleti em Provérbios, quando Salomão disse que tudo aquilo era vaidade, que era mesmo que corria atrás do vento. Porque se você for refletir, o vento não se pega. Você pode correr, pode ser veloz, você nunca vai capturá-lo. Então tudo isso é vaidade, é ego, é tolice. Vi pessoas com alto poder, que com a ligação destruir uma cidade, gerar guerras interestaduais, intermunicipais, toque de recolher, terrorismo, tinha regalias, benefícios dentro da unidade. Só que aí eu pergunto a você,
Pode deixar nos comentários. De que isso tudo valeu? A pessoa ela pode ter um frigobar dentro da sua cela, um PlayStation 5, bebidas, em dias de visita trazer as melhores mulheres para entrar para dentro da unidade prisional sem carteirinha de acesso, certo? Eu não vou entrar nesse esquema aqui. Se tornar chaveiro, ter um poder hierárquico acima de outros presos, extorquir, intimidar, conseguir muito dinheiro através de um empreendimento, seja dentro ou fora da unidade. Porém, de que vale você ganhar o mundo e perder a sua alma? E eu acabei refletindo muito sobre isso. Pessoas que muitas vezes tinham poder, porém privado de liberdade, sentenciado com muitos anos de prisão no regime fechado. Seu dinheiro sendo usufruído por familiares, por mulheres, vendo seus dias passarem dentro de uma prisão. Eu acho que essas coisas não valem a liberdade. É aí onde volta o que eu tinha falado sobre preço e valor. Para mim, não tem como estipular esse momento aqui que eu estou agora com vocês, interagindo, trazendo essa reflexão, vou dizer, um conhecimento. E eu conheci também pessoas dentro do sistema extremamente inteligentes, pessoas que empreendiam, pessoas que chegaram ali sem nada, mas naquele exato momento tinha tudo. Pessoas que construíram um império dentro do sistema, com cantina, com aluguel de ventiladores, aluguel de cela, venda de cela, venda de cigarro, coisas até lícitas, certo? Porém que viram uma oportunidade. Pessoas que foram visionárias e procuraram empreender dentro daquele ambiente. E daí, fora do sistema, compraram terreno, construíram casas, alugaram casas, montaram uma rede de mercado, de mercearia, padaria. Coisas que pessoas estão aqui fora, como eu, você, e acaba não fazendo o mesmo. Eu mesmo muitas vezes passo na rua e vejo pessoas pedindo dinheiro, muitas vezes para usar droga, muitas vezes até para comprar algo, porém não sai daquele ciclo. Uma porque não consegue trabalhar, porque já se acostumou. Todo dia ele ia ali pedir, por mais que 100 negue, 30 vão dar. E nesses 30 um dá 50, outro dá R$1, um chega a dar 2, outro chega a dar 3. Então quando for fazer o cálculo no final do dia, acabou ganhando a diária. Então acaba se acostumando pelo fácil. Poucos têm a disposição para suar. Então, em meio a isso tudo, as pessoas acabam se acostumando a isso, a algo fácil. E no meio disso tudo, eu reflito quando a pessoa está lá pedindo dinheiro. Por quê? Quando eu estava lá dentro, o que eu mais queria era sair, porque eu via que pessoas faziam dinheiro com pouca coisa,
fazia garrafas de café e vendia café a 50 centavos, a R$ 1. E ia multiplicando o dinheiro, matando o tempo, para o tempo não matar. E iam empreendendo, multiplicando seu dinheiro. Aí eu pensei, se aqui fora com vários recursos, eu podendo pesquisar na internet, um fornecedor, um distribuidor, podendo, né, pesquisar um fornecedor, um distribuidor de algo para comprar no atacado a preço de fábrica e revender no varejo para o público unitário. E por que eu iria ficar chorando? Eu vi que o mundo é de oportunidades. Na época da pandemia foi a época que eu mais ganhei dinheiro. E não tem momento ruim para quem olha e enxerga as oportunidades. Por exemplo, na época da pandemia, enquanto tinha milhares de pessoas morrendo, quantas pessoas estavam lucrando com funerária, vendendo caixões, coroa de flores, aquelas pedrinhas que são feitas em mármore para colar na lápide, no túmulo, na catatumba. Quantas pessoas não lucraram, empresas, na fabricação em massa de álcool em gel? Quantas empresas não lucraram com a venda de máscaras de proteção facial, seja ela profissional, descartável, reutilizável? Eu observo que o mundo, ele é daqueles que foi feito para aqueles que enxergam a oportunidade, onde muitos veem apenas obstáculos. Enquanto alguns veem obstáculo, outros veem além do obstáculo algo que pode ser ultrapassado, e além do obstáculo está o que eu almejo. Enquanto uns choram, outros veem a oportunidade de vender o lenço para limpar o choro de quem chorou. Que nem aquele ditado: todo dia sai um sabido e um besta de casa. E quando o sabido e o besta se cruzam, já sabe, né? Então eu comecei a refletir sobre essas coisas, sair com uma visão empreendedora, uma visão forte e resiliente, porque para mim não foi fácil a estadia naquele ambiente. Foi muito, muito, muito difícil. Porém me moldou para eu ser hoje quem eu sou. Por ser esse cara aqui que traz essas reflexões, que traz essa percepção, uma percepção analítica para vocês. Agora eu quero ir um pouco além. Em 2020, 2019, fui preso. Em 2020, dia 10 de outubro de 2020, eu me soltei. Plena pandemia, rodízio de veículos por placa, estabelecimento fechado, o início da revolução mundial em questão da internet, do drive-thru, dos deliveries, da automação, da inteligência artificial, o início do Pix. E o que acontece? Eu saio em meio a isso tudo. Ainda recebi um auxílio emergencial. E nessas 5 parcelas do auxílio emergencial, o que acontece? Eu pego a primeira parcela, compro uma bicicleta cargueira para trabalhar como ambulante. E começo como ambulante, tentando uma nova vida.
Várias propostas ilícitas vieram até mim, tentar me corromper, me persuadir, mas eu disse não. Não é isso que eu quero pra mim, pra aquele lugar eu volto. Mas se for por processos antigos, por coisas, transgressões, se assim foi imputadas contra mim, antes dessa época, mas desde o dia 10 de outubro de 2020 em diante, nada me fará voltar para aquele local. E aí comecei, vendendo pipoca. Com uma semana, minha ex-esposa, mãe da minha filha, achou, tava passando no Instagram, era muito daqueles negócios de ver aqueles influencers e tal, aqueles influenciadores e tal. Inclusive, nessa época da pandemia foi onde iniciou essa questão de influenciadores, né? Inclusive o Instagram não era tão popular como hoje ele tem o seu poder de alcance, de engajamento e de disseminação. E teve uma influenciadora do qual ela postou um link de um curso de marketing digital na época. O curso era o método Príncipe das Vendas, de Daniel Cerqueira. Se eu não me engano, o nome era esse. Se eu não me engano. E eu comprei esse curso por R$139,90, R$119,90, alguma coisa assim. O preço padrão geralmente que é usado no marketing. E comecei a olhar os módulos. Comprei com o dinheiro do auxílio emergencial. Passei uma análise rápida assim, em todos os módulos, eu vi. Aí comecei a estudar. Vi os livros que ele indicava, como o livro Mais Esperto que o Diabo, Os Segredos da Mente Milionária, acho que algum livro de Napoleão Hill, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que o que ele pensa em riqueza, que é de Napoleão Hill. Beleza. Como ativar uma mente milionária. E as séries como Suits, Peaky Blinders. Séries que iriam também ativar um certo modo líder, de ter um pouco mais de dinâmica. E eu comecei a estudar, descobri o que era copyright, o que era storytelling, estudei sobre funil de vendas, psicologia das cores, como ativar gatilhos mentais nas pessoas, nos seus clientes, seja para abordagem física pessoal, seja para uma abordagem online. Uma boa copy é bem importante. Uma abordagem persuasiva, ter autoridade do que você trabalha. Então, eu aprendi sobre isso, toda a parte da estruturação do funil de vendas. Foi algo bem interessante. Esse curso era bom, não vou mentir. Porém, eu quis ser esperto e tinha lá sobre edição, como usar Photoshop, então como usar a psicologia das cores ao favor. Eu aprendi muita coisa, como criar link de WhatsApp, condomínio e tal. Isso aí tudo eu aprendi em mais ou menos uns 3 dias, 2 dias, 3 dias. O que acontece que eu fiz? Eu tentei pedir o reembolso desse curso, não consegui. Tinha lá, né, 7 dias, até 7 dias e tal, não consegui. Por erro meu, tal, ser leigo mesmo, é que eu fiz? Contestei essa compra no próprio cartão, na fatura. E então, o que aconteceu? O curso foi bloqueado, mas não foi estornado. Depois de
mais ou menos 9 meses eu paguei o curso, ou a compra, tirei a contestação. Porém, não consegui mais acesso ao curso. Parece que o curso tinha acabado, não era mais... Não sei que perdi meu acesso. Acho que por conta da contestação. Hoje o curso acho que não é vitalício, mas mostra lá na plataforma que eu comprei e tal, porém não consegui acessar. E daí, por um modelo de link de WhatsApp, eu procurei estruturar um negócio usando algo que eu aprendi naquele curso, plena pandemia. Passei 7 meses trabalhando, mais ou menos 7, eu acho, de ambulante. Fui trabalhar na área do vestuário. Primeira semana, primeira compra que eu faço com o único cartão que eu tinha, esse mesmo cartão que eu comprei o curso, foi o meu guerreiro inicial. O que acontece? Compro 730 de roupa. A roupa não chega. Quando eu compro a roupa, não chega no prazo, atrasa. Depois de 4 dias de atraso, o que acontece? Meu pai é atropelado. Eu desculpo o atropelamento do meu pai. Dia 5 de maio. Dia 6, ele vem a óbito por traumatismo craniano, consequentemente por fruto de um objeto contundente na sua cabeça. Dia 7, sepultamento. Estou eu, sem recurso financeiro. A única coisa que eu empreendi atrasado, quando chegou as roupas, não era a qualidade que tinha nos vídeos de divulgação de mostruário. Qualidade péssima, costura péssima. O que acontece? Tenho problemas para vender essas roupas. Mas voltando à parte do meu pai. Estava numa situação da qual perdi meu pai. Não sabia o que ia fazer da minha vida. Endividado, pois a fatura já estava perto de fechar. Com esse atraso, sem meu pai me ajudava muito também, que era na época, me ajudava, não vou mentir também. Os primeiros meses, quando eu saí, ele me ajudou muito. Em recurso financeiro e alimento, chegava e mandava uma cesta básica e tal. E nisso tudo também eu não contei que quando eu saí, minha filha nasceu dentro do sistema. Eu dentro do sistema, na verdade, não nasceu dentro do sistema, nasceu em uma maternidade, né? Porém, eu não vi minha filha nascer, também esse é um dos preços aí que a gente paga, que eu quis dizer, porque tem a questão de diferença de preço e valor. Nesse daí eu paguei, foi uma das partes que eu paguei, de não poder ter visto, acompanhar o parto da minha filha, acompanhar os primeiros meses dela recém-nascida. Quando eu saí, ainda tive a oportunidade dela estar com 3 meses, ainda acompanhei uma boa parte. Porém, minha filha, quando eu saí, minha filha estava com 3 meses, minha ex-esposa, né, tal, comigo. Perdi meu pai, voltando ao meu pai. Me encontrava numa situação no qual não sabia o que ia fazer, endividado, sem recurso nenhum. Na época, o auxílio emergencial já não estava mais o mesmo valor, era menos. Aí, para eu pagar aluguel, me manter, né, manter a minha família, pagar a fatura, e o meu tio ainda querendo que eu pagasse o caixão pro meu pai, um sepultamento digno, sendo que eu não tinha condições nenhuma. Ainda tive um problema nessa questão aí, porque queria que eu fizesse esse pagamento e eu não tinha como marcar com essa despesa do caixão, do velório. E eu queria um recurso, recorri ao recurso público, caixão da prefeitura, porém ele não quis. Acabou arcando as despesas do sepultamento e tal, beleza. Por mais que depois passou um certo tempo assim na minha cara por isso. Tive um problema também por doar
as córneas do meu pai, que ele não queria. Esse é ele que preferia ter doado as córneas do meu pai, para que tivesse algo vivo do meu pai presente em alguém, do que deixar que tudo se decomposse, se deteriorasse ali na terra. Né? Apesar que tudo do pó veio, do pó voltará, porém não é isso bem que eu queria. E hoje, com certeza, tem uma parte dele em alguém, principalmente os olhos. Né? Se os olhos são a abertura da alma, então tá tudo certo, tudo bem. E eu queria chegar ao ponto exatamente esse da morte do meu pai. Porque quando meu pai morreu, eu estava sem saber o que fazer, sem recurso, desestruturado, sem saber o que seria daquele momento em diante. Minha irmã de menor, minha mãe sem renda nenhuma, tirando auxílio. Meu pai que era o provedor da família. E o que é que acontece? Eu paro, penso e tenho uma visão. A partir de hoje, eu que tenho que tomar o lugar do meu pai. Tenho que crescer financeiramente, botar minha mente no lugar, empreender, subir na vida, e quem estiver comigo vai ter o melhor, como meu pai sempre quis e sempre viu esse potencial em mim. Comecei a trabalhar com vestuário. Essa primeira roupa que eu peguei, esse lote que atrasou, não era um lote de roupa feminina, de masculina, era feminina, que deu super errado. Porém, no início tudo dá errado, né? A gente está ainda em fase experimental, tentando as coisas. O que é que acontece? Continuo. Vou para a área de camisa polo. Consigo um fornecedor top de camisa polo. Conheço diretamente a fábrica dele. Beleza. Daí em diante, vou trabalhar também com camisas, gola careca, gola polo, como falei. Bermuda jeans, blusões, UV, e dá super certo. Passo mais ou menos mais um ano, 9 meses, até o momento que eu penso, sempre estudando YouTube, procurando formas de diversificar, de inovar na área que eu estou. Acho que a inovação é tudo. Até o momento que eu paro e penso, comecei a estudar e-commerce, né? Para sair um pouco do marketing digital e tal. Tentei infoprodutos como afiliado e tal. Não tive êxito. O tráfego orgânico, não era influenciador, porque na verdade eu não poderia aparecer. Por conta da época que eu fui preso e tal, os problemas que eu tinha, eu não podia ser um cara influencer para conseguir juntar um público, ter uma quantidade grande de seguidores com engajamento, e dali eu, como afiliado, oferecer o produto, seja ele físico ou digital. Então, para mim, se tornava difícil por não poder aparecer nas câmeras, como eu estou aqui hoje, pois eu não tenho mais praticamente nada a perder, senão a minha vida. Porque de bens eu estou praticamente na situação até um pouco, não sei se melhor ou pior, talvez melhor em questão de conhecimento e de bagagem. Porém, de certa forma, meio que pior da época que meu pai morreu, porque eu ainda tinha alguns recursos aleatórios. Hoje as coisas estão um pouco mais escassas, sim e não, né? Posso estar meio contraditório isso aqui. Quando meu pai morreu, aconteceu tudo isso, pronto. Aí eu fui, estudei e-commerce, comecei a estudar sobre e-commerce, tal, modelo de negócio. Eu já vendia pelo Facebook, pelo Marketplace, dava muito certo. Criei uma copy top, com o link que direcionava para o WhatsApp, já com a mensagem: oi, gostaria de saber mais e tal, né, automática para mim. A pessoa mandava essa mensagem, já vinha lá quando ela clicava no API do WhatsApp do link, já ia diretamente para o WhatsApp com a palavra: oi, gostaria de saber mais. Oi, vim do Facebook, né, no caso, e oi, gostaria de saber mais, tal. Beleza. E nesse modelo de negócio eu vendi muito. Porém eu pensei, se eu escalar isso para Shopee e para o Mercado Livre?
me cadastrei na Amazon também, porém e era um pouco mais burocrático a questão da legalização como microempreendedor. Algumas coisas eu não possuía nota e tal, então ficava muito difícil o cadastro, toda essa parte aí. Comecei a vender na Shopee, no Mercado Livre, com mais ou menos um ano vendendo no Mercado Livre, na Shopee, não sei. Só sei que, assim, a questão de datas e meses eu tô meio que chutando aleatório, certo? O pessoal não tá certo, um mês certo, mesmo nessa parte de 6 meses, sei o que, certo que eu tô falando aqui. Apenas o tempo que eu passei preso, que eu tô falando, é o que é o exato. Porém, essas outras partes aí tá meio bugada. O que acontece? Em 2022, pra mim isso foi muito gratificante. Isso eu já tava com mais ou menos, para quem começou com um único, mais ou menos uns 13 cartões de crédito, alguns com limite legalzinho, cheque especial na conta. Chegava nos bancos, chamavam de Senhor Williams. Totalmente diferente, né? Para quem era um ex-presidiário que passou por situações adversas que ninguém dava nada. O famoso mão para trás, cabeça baixa, sim senhor e não senhor. Tá uma situação a ser chamada de senhor e até de doutor, porque eu também entrei na faculdade de Direito, onde estudei bastante e aprendi muita coisa, inclusive oratória, dicção, que é o que está fazendo eu estar aqui presente nessa câmera falando mais ou menos para vocês, né? Pois eu não tenho tanta intimidade com as lentes das câmeras, porém eu acho que eu estou indo bem para a primeira vez, trazendo um relato assim tão intenso de uma parte bastante significativa e marcante na minha vida. Porém, vamos continuar. Em 2022, especificamente quase 2023, dezembro não, mais ou menos setembro, por aí, outubro, eu ganhei um convite para ir para o restaurante Boi Brasa, da qual eu estava convidado para ir para um evento sobre e-commerce, e como o e-commerce estaria mudando a dinâmica das coisas na sociedade, do mercado de trabalho e de vendas, do varejo em si. Por quê? O e-commerce ele vem crescendo exponencialmente em todo o mundo. No Brasil a gente tem o Mercado Livre, que lidera, né, a América Latina. A gente tem a Amazon, que lidera no mundo. A Shopee, que teve um crescimento exponencial também. E o que acontece? Eu estava entre os 500 que mais fez postagem em 2022 nos Correios de Pernambuco. Por isso que eu fui para esse evento, onde queriam me oferecer um pacote ouro, da qual os meus pedidos eles seriam ter um preço mais baixo, a etiqueta, para enviar para todo lugar do Brasil via Sedex. A partir de 15 pedidos diários, eles mesmo iriam fazer a coleta dos meus pedidos para levar para o centro de distribuição, o centro logístico, o centro de tratamento. Estudei bastante por conta própria. Estudei desenvolvimento pessoal, estudei psicologia, psicanálise, persuasão, oratória, dicção, retórica. Eu sei a diferença entre patos, egos e logos. Estudei na faculdade, os primeiros... Para mim a faculdade foi um autodesenvolvimento muito grande. A parte de filosofia do direito, a parte de pensar fora das normas, não só o lado zetético, né? Não só o lado dogmático, na verdade, mas sim o lado zetético, de questionar, de pensar. Todo o lado filosófico dos pensadores, de como as coisas funcionam. Sociologia do direito,
ciências políticas, como tudo funciona, onde eu conheci, na verdade já conhecia Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Fui um cara bastante estrategista, onde li também A Arte da Guerra de Sun Tzu, As 48 Leis do Poder do Robert Greene. Então eu já fui para a faculdade com uma bagagem bem grande, porque todo o tempo que eu passei fora, desde o dia 10 de outubro de 2020, fui consumindo bastante conteúdo. Até hoje, nesse exato momento, eu li mais ou menos 380 livros, aonde físico foram mais ou menos uns 60 e pouco, e o restante todos PDF. Zelibra, valeu, hein? Me ajudou pra caramba, Zelibra. E é isso. Telegram também. Então, tava entre os 500 que mais fiz postar em 2022. Mas, infelizmente, em 2023, eu tive a separação da mãe da minha filha. Traição, algumas coisas assim, tal, que me desestruturaram. A faculdade acabei trancando. E decaí. Fui trabalhar como motoboy. Mas não por não ter profissão, não ter recurso, entre aspas, em si, que dava para eu continuar o meu modelo de negócio do Mercado Livre na Shopee. Porém, por eu ter acabado de me separar, não lidar com aquilo, de estar longe com a minha filha, problemas processuais também, acabei preferindo pegar uma moto de aluguel daquela Motu, não sei se vocês sabem qual é, uma pretinha, um tanque adesivado de verde, e passei 7 meses com aquela moto, da qual foi uma fase difícil para mim, porém eu queria, porque eu queria estar esparecendo a mente, trabalhando como motor, estava sempre em locais diferentes, porém sempre era perigoso, tive vários problemas, me acidentei com 1 mês e meio que eu estava com a moto. O que acontece? Não aguentei a moto, muito desconfortável, com problemas de manutenção da moto com a empresa e tal, acabei entregando a moto. E não tinha mais nada, né? Pois abandonei meus clientes falavam, eu com depressão, bebendo vinho e tal. Perdi meus clientes de vestuário, da minha loja de roupas, que era 100% online. E via e-commerce eu tinha o Instagram e a parte do e-commerce, né? Da Shopee e do Mercado Livre. Inclusive eu vou até reativar a loja agora, eu vou voltar a editar no Canva ali, tudinho. Fazer as edições, as capas. E o que acontece? Depois da Motu eu peguei outra moto, uma Factor 150. Também era como se fosse de aluguel, pagando semanal. Porém, o que eu queria? Eu queria pegar essa moto, né? O plano dela era para depois de 2 anos transferir para o meu nome. E peguei essa moto, a Factor, pagando semanalmente, valor alto, altíssimo. Agora faltando 4 meses, tudo que eu tinha, voltei a me casar, me casei novamente, assim me juntei, né, um casado no civil. Faltando 4 meses para terminar essa moto, levaram essa moto aqui de madrugada, aqui na frente de casa, certo? Perdi tudo. Pois a franquia com o valor de reboque, de recuperação do veículo, placa, deu 2.319, do qual não tinha, e mesmo assim se eu tivesse, ele disse que a moto passaria 3 meses no seguro. Eu não teria como passar esse tempo sem a moto para me manter. Perdi o contrato. E agora é o ponto onde eu queria chegar, depois de todo esse período no vídeo, porque as coisas comigo são muito longas, acho que para vocês vai dar certo esse canal, porque eu sou uma pessoa bem didática, eu gosto de explicar muito, então os vídeos ficam longos, né? Eu começo explicando uma coisa e daquela coisa eu trago outra coisa, e daí para eu voltar ao outro assunto é complicado. Eu acabo estendendo muito,
o script aqui, o roteiro é mental, não tem nada por trás aqui que eu esteja lendo, certo? Então, hoje eu tô com o mesmo sentimento que quando eu perdi meu pai. Sem nada. Apenas o chão. Mas reflito que a época de quando eu perdi meu pai eu não tinha nada, eu só tinha o chão. Porém eu tinha força de vontade e a garra para correr atrás. E corri. Cheguei a fazer, inclusive nesse próprio canal aqui, mesmo que amador, eu filmando aí os shorts e tal, vídeos, mostrando na tela do meu notebook, cheguei a fazer 22 mil em um mês. Um cara que apenas concluiu o ensino médio, que não tinha faculdade, estava na faculdade, porém não tinha faculdade, não tenho graduação nenhuma concluída, nenhum bacharelado, nenhum diploma, ensino superior incompleto. E é tipo isso. Porém consegui alcançar 22 mil, 22k em um mês. Teve mês que eu alcancei 9, 11, 12, 16 e até 22. Porém quebrei por besteira, por ter mente fraca, por ficar tentando entender coisas que eu não conseguiria entender. Porque cada cabeça é um mundo, cada mundo tem sua ideologia, sua visão. Então, eu tentar entender o que passa na mente das pessoas só me deixou frustrado, me deixou deprimido, depressivo. Por quê? Tem coisas que a gente não tem como entender, apenas a gente tem que aceitar. E a partir do momento que você aceita, você tira aquele fardo de si e deixa as coisas fluírem. E foi o que eu fiz, acabei aceitando depois de muito tempo, depois de me desgastar bastante. E hoje eu estou aqui com o mesmo sentimento quando eu perdi meu pai. Sem moto, sem recurso para investir, morando na casa da minha esposa, que também é de aluguel, porém sem recurso nenhum. Pensão da minha filha, falta 3 dias, né, para chegar a data, e eu ainda não estou com o valor. Hoje é o aniversário da minha filha, 5 anos. E eu sem dinheiro para comprar presente, sei tem como ir até ela. Então, vamos ver como vai ser os próximos capítulos dessa novela da vida real. Eu como protagonista, como isso vai ficar, né? Porque logo quando meu pai faleceu, eu estava numa situação difícil. E depois de 1 ano da morte dele, eu estava fluindo, empreendendo. E queria que ele estivesse ao meu lado para ver. Com 2 anos, eu queria muito que ele estivesse do meu lado para ver. Com 3 anos, 2 anos e meio para 3 anos, eu queria que ele estivesse comigo, usufruindo do que eu estava conquistando. E sabia que ele ia ter muito orgulho. E depois, por besteira, acabei quebrando. Porém, aqui estou eu. Tenho conhecimento, força, resiliência, resignação para poder 10 vezes se cair, 10 vezes me levantar e ainda me levantar mais forte. E é isso. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui, até o final desse vídeo. Vai ter mais, vai ter vídeos falando sobre espiritualidade, finanças, desenvolvimento pessoal, psicologia, psicanálise, ocultismo, esoterismo, magia. Eu sou um cara bem polímata, autodidata. Então, tenho uma sede exorbitantemente alta por conhecimento. Mesmo sabendo que
o conhecimento sem sabedoria é tolice. E a sabedoria sem conhecimento é desperdício. E é isso. Agradeço a todos vocês por ter chegado até aqui. Se você chegou aqui, se identifica com um pouco da minha história, do que eu contei, do que eu relatei, se esquece de deixar uma curtida para que esse vídeo chegue para mais pessoas que às vezes poderia estar pensando algo, em fazer algo, e às vezes algo que eu tenha trazido aqui nesse vídeo, possa mudar a sua forma de pensar, te aliviar, mostrar que há uma saída, sempre há uma luz no fim do túnel. E você pode estar numa situação difícil, porém pode ter alguém numa situação pior que a sua, querendo estar na situação que você se encontra e você está reclamando por isso, certo? Sempre há alguém pior que você, uma situação pior que a sua. Então, é tipo isso. Se isso aqui te ajudou de alguma forma, comenta aí, para que assim o algoritmo distribua para mais pessoas. Eu acredito que através da internet, do poder da internet, com apenas uma câmera e um celular, sou capaz de mudar a vida de muitas pessoas, ajudar bastante. Sou uma pessoa que tem bastante conhecimento e que não se prende para repassar o que sabe. Conhecimento é poder, e é o que fez eu estar aqui presente ainda, uma relíquia viva. Porém, conhecimento é poder e eu quero muitas pessoas do meu lado poderosas. E é isso. Obrigado.